Bem-vindo a Comprove. Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo faremos um teste prático de sobrecorrente de fase no software manual. Vamos iniciar. Até o momento foram diversas apresentações, portanto vamos agora partir para um pouco de prática. Iremos abrir um arquivo já configurado para realizar um teste de sobrecorrente. Portanto, primeiramente clique no botão Abrir, disponível na aba Arquivo da barra de ferramentas. Selecionaremos o arquivo em seu respectivo diretório e clicaremos em Abrir. Com o arquivo aberto, devemos acessar a aba Proteção, depois Corrente por Tempo e, por fim, Sobrecorrente. Antes de explorarmos os ajustes aqui presentes, vale mencionar que estamos de fato conectados a um relé CEL 351A para execução dessa demonstração. Avaliando os ajustes aqui no software manual, podemos ver o que foi definido. O canal de corrente que será utilizado como referência, o dial de tempo, o tipo de curva do elemento de tempo inverso e o pick-up e tempo de atuação de cada curva. Vale mencionar que no manual é possível configurar no máximo um elemento de tempo inverso e 2 de tempo definido, de modo que se a proteção de sobrecorrente do relé sob teste possuir características além dessas, será preciso utilizar o software automático Sobrecore. Além dos ajustes da função, é importante destacar também a importância dos dados de tolerância da função de proteção no relé em questão. Por fim, com as curvas de sobrecorrente ajustadas, basta agora definirmos a binária de entrada que receberá o sinal do relé e ajustarmos a geração de correntes que será injetada no relé. Neste teste em particular, iremos fazer uma demonstração de como proceder com um teste de pick-up e um teste de tempo. Portanto, visto que já estamos cientes dos ajustes de pick-up e tempo de atuação da função no relé, vale agora conhecermos a relação de sinais que estão sendo atribuídos às binárias de saída do relé. A partir dessa tabela, podemos ver que a binária 1 é utilizada como trip geral, de modo que, dentre as 3 curvas, a que apresentar o menor tempo de atuação para o nível de corrente injetado deverá comandar o sinal de trip. Portanto, no que diz respeito ao teste de tempo ou trip, a binária 1 será selecionada. A título de exemplo de um teste de pick-up, a binária de saída 2 do relé liberará o sinal de pick-up do elemento de sobrecorrente de tempo inverso. Ou seja, assim que o nível mínimo de atuação desta curva for alcançado, um sinal será liberado pela binária de saída 2 do relé. Iniciemos, portanto, o teste de pick-up. Vamos selecionar a binária 2 como nossa interface de parada do teste no cronômetro 1. Na sequência, vamos expandir a seção Nó 01 dentro da aba Falta e configurá-la como uma rampa. Para o teste de pick-up será preciso gerar uma rampa, onde esta se iniciará em um valor abaixo do pick-up da curva inversa, 5 A, e finalizará em um valor acima deste. Naturalmente, se tudo ocorrer conforme esperado, a rampa não deverá alcançar seu valor final, visto que no meio do seu progresso, esta vai atingir o valor de pick-up da proteção de sobrecorrente e irá parar a geração, sinalizando assim o alcance do pick-up. Portanto, para configurarmos a rampa, devemos clicar neste botão com 3 pontos. Na área Valores Iniciais, vamos definir um circuito trifásico ABC e correntes de 4,5 para cada fase. Já na área Limites e Incrementações, devemos habilitar a corrente IA e definir um limite de 5,5 e uma incrementação de 100 mA. Para finalizar essa etapa, vamos ajustar o tempo entre cada incrementação em 2 segundos. Finalize a configuração clicando em OK. Com a rampa configurada, vamos apenas expandir a seção Nó 01 dentro da área Monitoramento para podermos acompanhar o valor de corrente que está sendo gerado em tempo real.
Por fim, vamos iniciar o teste através do botão Iniciar e aguardar pelo sinal de picape do relé e, consequentemente, a parada da geração. Parada a geração automaticamente com o recebimento do sinal de picape na binária de entrada 2 da mala de testes, podemos ver que o software alegou um status de atuou. Com isto em mente, podemos agora gravar o teste de picape realizado, clicando no ícone do laço que fica em frente ao valor de picape da curva que está sendo testada, no caso, a curva inversa. Clique neste botão e o software salvará o teste marcando na curva uma linha com cor verde em caso de aprovação ou vermelha em caso de reprovação. Pronto! Exemplificado o teste de picape, vamos partir para o teste de tempo, onde iremos levantar alguns níveis de corrente a serem testados nas 3 curvas de sobrecorrente. Primeiramente, devemos definir a binária de entrada da mala de testes que receberá o sinal de trip. Conforme vimos anteriormente, a binária 01 é a responsável aqui. Agora na aba Falta, retorne o modo de geração para direto e defina um nível de corrente de 10 A, o qual equivale ao múltiplo 2 na curva de sobrecorrente. O software marcará no gráfico o respectivo valor definido com uma linha na cor laranja. Feito isto, vamos iniciar a geração e aguardar a resposta do sinal de trip do relé e, consequentemente, a parada da geração. Parada a geração e alegado o status atuou, vamos gravar o ponto testado. No entanto, agora devemos nos atentar ao uso do botão laço que fica acima do ajuste de tempo. A partir desse botão, podemos salvar quantos pontos de testes de tempo desejarmos, o que não acontece para o botão de testes de picape, visto que é possível encontrar apenas um picape para cada elemento de sobrecorrente. Portanto, clique neste botão e observe que será marcado no gráfico um ponto em verde se aprovado ou em vermelho se reprovado. Vamos agora repetir este processo em mais 6 novos pontos. Pronto, testados todos os pontos que desejávamos, agora podemos avaliar os resultados. Primeiramente, vamos explorar a aba de resultado. Nesta caixa de seleção, opte por tabela em vez de gráfico. Podemos ver aqui que todos os pontos estão aprovados e que todas as informações que comprovam esta condição estão dispostas aqui, valores teóricos e práticos. É importante notarmos que para o teste de tempo devemos monitorar a aba I por T e para o teste de picape devemos avaliar a aba Pickup Dropout. Para finalizarmos esta demonstração, vamos apresentar o relatório dos testes realizados. Clique no botão Apresentar relatório. Nesta tela, deveremos selecionar as informações que desejamos que sejam apresentadas no relatório. A título de exemplo, manteremos todas as caixas marcadas. Clique em OK para gerar o relatório. Carregado todo o processo, nesta região, com o escrito logotipo da sua empresa, será apresentado o logo da sua empresa caso você tenha configurado nas preferências, conforme explorado em vídeos anteriores. Vemos ao longo deste documento a disposição de todas as informações relevantes para comprovação e contextualização dos resultados encontrados nos testes.
desde informações complementares até gráficos e tabela com os pontos testados. Por fim, além de uma impressão direta do relatório, vale destacar que é possível exportar o relatório tanto para PDF quanto Word, de modo que neste último será possível inserir outras informações que não foram previamente contempladas. Pronto, completamos o que há de essencial no software manual. No próximo vídeo exploraremos o software Sobrecore, uma ferramenta automática que traz diversas facilidades na execução de todos os tipos de testes da função de sobrecorrente e imagem térmica. Até logo!